Olá! A história de hoje é sobre Daniel. Se você está com uma causa difícil, vai gostar da interpretação do nome dele, que quer dizer Deus é meu juiz. Vamos aprender mais sobre esse grande profeta? No reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, sitiou Jerusalém. Quando isso acontecia, alguns eram levados cativos, principalmente se tivessem qualidades que ajudariam no reino. Nabucodonosor mandou buscar pessoas, tanto da linhagem real como nobres, jovens, sem defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, douto em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Assim, com todas essas qualidades, Daniel e seus 3 amigos foram escolhidos. Mas o nome dele foi mudado para Beltesazar, que quer dizer Bel protege a sua vida. Esse era um nome babilônico, exaltando ao Deus deles. Por isso, vamos usar Daniel mesmo, que quer dizer Deus é meu juiz. Depois de 2 anos, Nabucodonosor teve um sonho. Ele ficou muito perturbado para saber a interpretação. Ele chamou todos os sábios e adivinhos para dizer o significado do sonho. Mas ele não contou o sonho. Eles teriam que adivinhar e interpretar. Se eles não fizessem isso, todos os sábios morreriam. Daniel pediu a Deus que desse a revelação desse sonho. E Deus concedeu essa petição a Daniel. E ele deu a revelação ao rei. O rei ficou impressionado e disse a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios. E ele engrandeceu a Daniel e o colocou sobre governador de toda a província da Babilônia. Daniel confiou no Senhor e Deus mesmo o exaltou. Mas depois de um tempo, ele teve outro sonho e outra vez Daniel foi chamado para interpretá-lo. E o sonho se cumpriu, conforme a interpretação de Daniel. Como o rei não deu glória a Deus e pensou que a Babilônia era grande por sua causa e para sua própria glória, ele foi viver como os animais no campo. Seus cabelos cresceram como as penas da águia e suas unhas como as das aves. Ele ficou lá sozinho com os animais até se cumprir o prazo determinado por Deus. Mas quando ele reconheceu que só o Senhor é Deus, ele foi restituído no seu reino. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele exalta e ele abate. Mas a história de Daniel não se resume apenas nessas 2 interpretações. Ele era um homem de Deus, muito respeitado e um homem de oração. Bom, o rei Belsazar fez uma grande festa e mandou trazer os utensílios de ouro do templo de Jerusalém, que seu pai Nabucodonosor havia trazido. E com eles bebeu e se alegrou. Mas aconteceu algo espantoso. Uma mão misteriosa escreveu na parede umas palavras que ninguém entendia nada. Belsazar ficou com medo e tremia. Como sempre, ninguém sabia o que significava. Mas a rainha mãe, esposa de Nabucodonosor, mandou chamar a Daniel
E outra vez, Deus diz a Daniel a revelação das palavras. Eram essas: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Significava que Deus havia contado o reino dele e havia dado cabo de todo o seu reinado. Ele havia sido pesado na balança e achado em falta, e seu reino dividido e dado aos medos e aos persas. Assim, Belsazar morreu nessa mesma noite, e Dario se apossou do reino. Morreu Nabucodonosor, seu filho Belsazar, e agora o rei Dario está no trono. Mas Daniel continua sendo exaltado. Ele foi escolhido como presidente sobre 120 sátrapas. Mas todos tinham inveja dele e queriam seu lugar. Fizeram de tudo para encontrar uma falha em Daniel e não encontravam. Pediram ao rei para fazer um decreto de que ninguém pudesse orar a qualquer deus em 30 dias, senão seriam lançados na cova dos leões. O rei assinou o decreto e ele não poderia ser revogado. Daniel não teve medo e continuou orando 3 vezes ao dia a Deus, como de costume. Eles, com astúcia, o prenderam e levaram ao rei, que, muito triste, fez de tudo para livrar Daniel da cova dos leões. Mas ele não podia fazer nada. Dario até perdeu o sono naquela noite que Daniel foi lançado aos leões. Mas Deus amava Daniel, e como disse seu nome, Deus foi o juiz dele, porque havia sido acusado inocentemente e injustamente. Leão sempre tem fome e dificilmente recusaria uma carne fresca. Mas Deus fechou a boca dos leões e nada aconteceu a Daniel. Deus sempre livra aqueles que confiam nele. Foi uma grande surpresa para Dario quando, no outro dia cedo, chegando à cova, e viu que nada havia acontecido a Daniel. Daniel saiu da cova e seus acusadores foram lançados na mesma cova. E todos foram devorados antes mesmo de chegar ao fundo da cova. Os leões passaram a noite em jejum, mas tiveram um bom café da manhã. Valeu a pena para os leões esperar, né? Daniel teve muitas outras revelações e sonhava também. E ele sempre estava orando pelo povo. Ele era um homem de Deus. Daniel era jovem quando foi levado cativo. Auxiliou 3 reis. Agora já não era jovem, mas não mudou sua postura. Sempre permaneceu fiel a Deus. Ele foi levado cativo à Babilônia, mas viveu como nobre. É assim que Deus faz a quem é fiel. Vamos às perguntas? Muito bem. O que significa o nome Daniel? Alguém disse: Deus é meu juiz? Muito bem. Para onde Daniel foi levado cativo? Babilônia. Muito bem. Ele tinha um nome babilônico. Você lembra qual? Beltesazar. Ótimo. Ele assistiu a 3 reis. Você lembra quais? Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Bom, ele foi lançado na cova dos leões no reinado de qual desses reis? Dario. Isso. E a última pergunta. Você sabe por que ele foi lançado na cova dos leões?
porque ele orava a Deus 3 vezes ao dia, sem se importar com o decreto do rei. Oh, glória a Deus! Não deixe de compartilhar esses vídeos, fazer seus comentários e dar um like. Deus abençoe. Shalom!